Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Álvaro Justen e eu vou apresentar aqui a palestra sobre os dados da Covid. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E vamos começar. Cadê aqui? Compartilhar. Foi. Então, vocês conseguem ver aí? Pronto, vou colocar aqui em tela cheia. Pronto, vamos lá. Então, eu sou mais conhecido aí nas redes como Turicas, então aí meus contatos, Twitter, GitHub, YouTube, etc. Eu trabalho com desenvolvimento de software, tenho uma empresa que trabalha com análise de dados, e eu fundei um portal chamado Brasil.io, que tem dados públicos, dados abertos acessíveis. Eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre os dados da Covid-19, que é um projeto que a gente começou em março, e a gente está até hoje diariamente coletando os dados, disponibilizando os dados a nível municipal. Vamos lá, então. Eu preparei aqui uma agenda, enfim, alguns desses slides aqui eu vou até pular um pouco mais rápido, não vai ser, tipo, tudo em detalhes, porque a gente tem pouco tempo aqui, tá? Mas essa apresentação aqui, quem quiser acessar depois, ela é um site, né, e ela tem link para tudo, tá? Então, tudo aqui que eu vou referenciar está tudo linkado, não vai dar, infelizmente, para falar sobre tudo em muitos detalhes. Mas, basicamente, o projeto Brasil.io Covid, ele contempla várias bases de dados que a gente está reunindo desde o dia 20 de março, e a gente está disponibilizando, e ao longo do tempo a gente vai adicionar também outras bases de dados lá no Brasil.io. Para quem não conhece, o Brasil.io é uma plataforma que eu criei em 2018, e o objetivo dela é justamente deixar dados abertos, dados que, por exemplo, o governo publica, de maneira mais fácil, mais acessível, para que as pessoas consigam baixar, trabalhar com esses dados, sem precisar ter muito trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, pesquisador da área de política, ou jornalista, ou até um gestor municipal, enfim, quer fazer alguma análise, digamos, a nível de filiação partidária, por exemplo, se você está fazendo alguma pesquisa nessa área, você vai lá no site do TSE e tem uma página que você consegue baixar os arquivos de partidos, tá? Só que são 945 arquivos. É um para cada partido por unidade federativa. Então dá 35 vezes 27. E aí você teria que baixar todos os arquivos, descompactar um por um, depois juntar tudo num arquivo só, e aí finalmente você vai ter um arquivão de 23 milhões de linhas com todas as filiações e desfiliações partidárias históricas do Brasil. Isso dá muito trabalho, certo? E quem não é programador, quem não sabe automatizar tarefas, né, programando, provavelmente vai ter muito trabalho ou vai até desistir de fazer essa tarefa. Então, no Brasil.io, o que a gente faz? A gente cria esses programas que automatizam essas tarefas de coleta, normalização, limpeza de dados, e além de disponibilizar os programas, tudo como software livre, a gente disponibiliza também os dados. Se você hoje, por exemplo, entrar lá no dataset que tem das eleições, você consegue clicar nas filiações partidárias e filtrar por partido, por unidade federativa, por nome da pessoa, enfim, consegue fazer busca. Então a ideia é justamente trazer esses dados, né, de forma mais acessível, de forma mais fácil. Se você é programador, você consegue não só baixar o dataset completo, já consolidado, normalizado e limpo, mas também você consegue acessar uma API. Tudo de graça, tudo disponível para todo mundo, né? Quando a gente começou o projeto da Covid, em março, a gente tinha alguns problemas, né? No Ministério da Saúde, o site saía do ar direto, o histórico dos dados não estava disponível, e, tipo, como que você vai enfrentar uma pandemia sem ter noção da evolução, né? Você só tinha foto, só o dado do dia, você não tinha o dado histórico. Faltavam dados locais também, dados a nível municipal, isso não tinha no site do Ministério da Saúde. Então, eu achei isso bem absurdo, e aí eu fui procurar na Secretaria Estadual de Saúde os dados para a gente ter, né, a nível municipal. E lembrando, como o Brasil é um país muito grande, muito heterogêneo, a gente tem que combater a pandemia de maneira local. Um determinado município, por exemplo, que hoje está fechando o comércio porque o número de casos aumentou muito, está numa situação diferente de um outro município em que, por exemplo, o vírus já chegou há mais tempo, um município que talvez já tenha fechado o comércio há mais tempo, e aí as decisões vão ser diferentes. É por isso que a gente tem que olhar sempre para os dados no nível mais local possível.
certo? E aí, esse era o contexto do Ministério da Saúde na época. Então, eu comecei a acessar os sites das Secretarias Estaduais de Saúde, são 27. Cada site de uma maneira diferente, cada site publicando boletins epidemiológicos de uma maneira diferente, e eu encontrei alguns problemas. Primeiro, muitas secretarias publicam dados em formato não estruturado, PDF, imagem. Tem secretaria que publica o boletim epidemiológico no Instagram como uma foto, enfim, então é bem bagunçado isso aí. Outro, o local não é centralizado, nem sempre os dados estavam disponíveis num único local. Por exemplo, tinha vários casos em que o boletim era publicado no site de notícias da secretaria, mas eventualmente tinha acontecido um óbito a mais ou a menos, enfim, alguma coisa assim, e aí eles publicavam no Twitter da secretaria, às vezes era no Twitter do governador do estado, ou às vezes era no Instagram, então a informação está disponível em vários lugares diferentes e não de forma unificada, consolidada. Se, por exemplo, publicassem atualizações em todos os lugares, né, a gente conseguiria saber em todos os lugares, mas não é o que acontece. Falta também indexar os boletins, né? Tem muitos sites, por exemplo, de governos estaduais que as notícias sobre coronavírus estão na página principal do site do governo estadual, que tem outras secretarias, né? Nos que tem Secretaria de Saúde, um site específico, né, para a Secretaria de Saúde, tem notícias que não são só sobre Covid, e aí fica difícil encontrar esses boletins. E acontece em alguns casos que a metodologia também de coleta e disponibilização dos dados é alterada, o que faz com que a gente tenha um trabalho extra também para readequar, né, dado que a ideia do Brasil é disponibilizar os dados por município a nível nacional. Então a gente precisa separar, né, ter a mesma metodologia unificada para todos os estados. Tem também questão de detalhes, falta de padronização, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas, enfim, eu vi que ia dar muito trabalho, vi que não ia dar para automatizar tudo, e daí eu fiz uma chamada no Twitter no dia 20 de março para voluntários me ajudarem a coletar os dados. E hoje a gente tem mais de 40 voluntários ativos me ajudando nessa coleta. Para alguns estados a gente tem a coleta ainda manual, para outros a gente já conseguiu automatizar, né? E esse já conseguiu automatizar, nos estados que a gente ainda não conseguiu automatizar, na verdade é por conta de justamente desses problemas que eu comentei ali anteriormente. Muitas vezes não dá para automatizar facilmente, ou você vai ter que ter uma manutenção muito grande, tipo todo dia ou a cada X dias, né, mudando os programas que coletam os dados. Então, para não ter trabalho, retrabalho, né, e jogar o nosso trabalho fora de programação, a gente decidiu ainda manter a coleta manual, mas a gente adicionou nesse nosso pipeline várias automações, né, vários códigos ali que vão nos ajudar. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês do que a gente fez até agora. Então, vamos lá. Os voluntários estão disponíveis nessa página aqui, caso você queira acompanhar quem são as pessoas. Daí tudo começa com o nosso robô, que detecta quando um novo boletim é publicado no site da secretaria. Ele fica visitando o site da secretaria de tempos em tempos. Quando sai um boletim novo, ele vai lá no chat, a gente usa o Rocket Chat, que é uma plataforma de chat que é software livre, lá em chat.brasil.io, e ele avisa as pessoas responsáveis por aquele estado que tem um boletim novo. Daí essas pessoas vão poder iniciar o processo de coleta de dados. Daí é feita a coleta, nesse caso que eu vou dar o exemplo da coleta manual. A pessoa vai lá, baixa os dados, ou copia, enfim, cola de onde for, e sobe uma planilha para um sistema interno que a gente criou especificamente para a Covid-19. Daí essa planilha entra no sistema e o robô avisa para as outras pessoas, para os outros voluntários responsáveis por aquele estado, que tem uma planilha ali que precisa de checagem. Daí uma outra pessoa vai lá, faz o processo igual, né, pega os dados do boletim, sobe a planilha. Então, assim, uma pessoa sobe a planilha sem ter acesso à planilha da outra pessoa. E aí o próprio sistema verifica se as duas planilhas estão iguais. Então é uma checagem, só que sem uma pessoa ver os dados da outra, né? Uma checagem um pouco mais cega nesse sentido. O que eu acho que adiciona, inclusive, robustez ao processo de checagem. E se tiver tudo bem, né, se as duas planilhas derem match lá, tudo certinho, os números estiverem ok, aí o nosso robô manda mensagem lá no chat falando, galera, tá tudo certinho. Fiquem à vontade aí, tipo, para fazer outras coisas que o trabalho de vocês de coleta de dados de hoje já está correto. Se não, aí o robô avisa, olha, essas duas planilhas não estão dando match, vocês precisam resolver isso aí, tem que conciliar esse problema, e aí as pessoas podem subir, ou uma terceira pessoa pode subir a planilha também, e só quando tem pelo menos duas planilhas iguais é que o sistema aceita, e aí sim os dados entram no ar. Então a gente teve que ir criando ao longo do tempo, né, todo esse processo, justamente porque
as secretarias têm a disponibilização desses dados ainda de forma não estruturada, né? Não tem, por exemplo, não é toda secretaria que tem os dados bonitinhos, com histórico por município, de maneira estruturada, por exemplo, no formato de planilha. Tá? Então tem secretarias que até hoje ainda publicam boletim só em PDF, enfim. Então, por conta de tudo isso, a gente teve que criar esse sistema interno para que os voluntários possam fazer esse trabalho e, além, obviamente, dessa coleta manual, a gente tem checagens automáticas também. Então, o nosso sistema verifica, por exemplo, o histórico de casos de cada município para ver se faz sentido aquele número que a pessoa voluntária está subindo. Se não fizer sentido, porque, por exemplo, está um número muito menor de casos ou coisa assim, o sistema avisa e aí a gente tem controle de tudo. Então, a gente tentou, né, fazer o máximo de coisas em termos automatizadas, né, para garantir que os voluntários não vão ter trabalhos extras desnecessários, mas ao mesmo tempo também fazer checagens automatizadas para a gente ter certeza de que uma vez que as planilhas deram match, a gente pode colocar lá no sistema. Tá? E aí tem depois todo um processo de atualização da base de dados que pega todas as planilhas que foram subidas, pega o histórico de todas, junta tudo, consolida, atualiza lá o sistema no nosso painel. Então, a gente tem aqui algumas das tabelas, eu vou mostrar para vocês agora o painel aqui que a gente tem, brasil.io/Covid-19. Nesse painel vocês vão ter acesso não só aos dados totais por estado, né, por município também, mas também vocês vão conseguir acessar as informações específicas, né, de cada estado. Então, vou mostrar aqui, ó. A gente já coletou até hoje mais de 3.600 boletins, tá, da Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem mais de 1.760.000 casos, quase 70 mil óbitos, e temos aí um total de 5.251 municípios atingidos, que representam praticamente 100% da população brasileira, né? 99% aqui, 208 milhões de habitantes. Aqui então tem um mapa, vocês conseguem ver aqui a tabela com os municípios, tudo isso aqui vocês conseguem baixar em CSV, esses dados, tá? Tem alguns gráficos aqui, a gente tem também dados de óbitos do portal dos cartórios, né, que é o portal do Registro Civil, em que a gente tem uma certa diferença até nesses dados, porque os cartórios têm uma atualização diferente das secretarias estaduais, então a gente pode utilizar essas duas bases de dados para checar os dados de uma e de outra. E se por acaso, por exemplo, eu clico no estado, vamos clicar aqui São Paulo, a gente abre aqui o painel com os dados só do estado, né? Então tem aqui em São Paulo a gente tem praticamente 350 mil casos confirmados, com um pouco mais de 17.100 mortes, né? E aqui tem os dados por município. Você consegue inclusive trocar aqui qual a variável que você quer ver, se é número de casos confirmados por 100 mil habitantes, óbitos por 100 mil habitantes, a taxa de letalidade e por aí vai. Então, isso aqui tudo só foi possível, né, com esses dados que a gente tem aí por trás, que são coletados, que passa por todo esse processo de checagem, estruturação, enfim, tudo isso aqui só foi possível por conta disso, né? Esses dados, eles estão disponíveis deixa eu abrir aqui para vocês, eles estão disponíveis também de uma outra maneira, né, que é a maneira mais convencional, digamos assim, do Brasil.io, para pegar e visualizar os dados, que é numa tabela. Essas tabelas aqui, ó, são tabelas que têm os dados, digamos assim, brutos, né, que a gente consolidou, e você consegue fazer filtros aqui, ó, por data, por unidade federativa e por aí vai. Então você consegue também trabalhar nos dados a nível de tabela ou consegue usar lá um mapa no nosso painel. E, obviamente, como eu falei, tudo isso só é possível por conta das pessoas voluntárias que estão ajudando a gente aí nesse processo. Bom, no futuro a gente pretende adicionar várias outras bases de dados, tá? A gente tem já algumas tanto relacionadas à Covid quanto não relacionadas à Covid. Então, por exemplo, mais detalhes sobre os óbitos, é importante a gente colocar a faixa etária, a etnia, né, das pessoas que morreram, o número de leitos, percentual de leitos, microdados também, que são os dados a nível mais granular sobre os casos, né, para ter noção, inclusive, por exemplo, dos casos que foram a óbito, quantos que tinham, por exemplo, uma determinada comorbidade, né, quantos eram diabéticos, obesos e por aí vai. Então é importante olhar para os microdados. Eu acho que não coloquei aqui, mas também dados com relação, por exemplo, à abertura e fechamento, né? É importante a gente saber que município ou que estado que parou ou reabriu, né, depois de um determinado tempo. Questão de testes também e tudo mais. Tem outros dados também que não são diretamente relacionados à Covid, mas que a gente já está colocando. Por exemplo, há algumas semanas atrás eu coloquei os dados do auxílio emergencial. Então a gente tem lá a lista de todos os brasileiros que receberam auxílio emergencial com o município. Daí a gente consegue fazer, inclusive, alguns filtros para entender, por exemplo, quais são os municípios que estão mais vulneráveis socialmente, né? E dá para até fazer uma checagem também com relação
ao uso indevido, né, do próprio auxílio. Você consegue cruzar essa base de dados com dados, por exemplo, da listagem de servidores públicos, você consegue cruzar essa base de dados com sócios de empresas, candidatos, né, eleitos e por aí vai. Aqui eu listei algumas outras coisas, municípios, empresas, gastos públicos. A ideia é a gente adicionando outros dados, né, que podem ajudar também no combate à Covid, mas não só no combate, mas também a olhar como que o governo está gastando dinheiro, né, e por aí vai. Esse de empresas eu coloquei aqui, coloquei até um exemplo de um gráfico que mostra o número de novos microempreendedores individuais que foram criados por mês, tá? E com isso a gente consegue também ter um olhar um pouco mais econômico da coisa, né, entender como que isso impactou, por exemplo, os MEIs, né, as pessoas são microempreendedoras individuais enfim, olhar aí para isso de uma forma mais macro, tá? Aqui tem um exemplo do mapa, né? Daí, assim, com o tempo, o Ministério da Saúde foi colocando dados, né? E mais ou menos 2 meses depois que a gente começou esse trabalho, eles colocaram, por exemplo, dados dos municípios lá, né? E eventualmente um dado entrava no ar, saía do ar, e aí por conta de um apagão que teve em junho, a gente decidiu também criar um boletim diário. Então esse aqui até o de ontem, de anteontem, hoje sai todos os dias às 8 da noite, tá? E além de publicar, né, no próprio Brasil I.O., eu publico também sempre no meu Twitter esses boletins e outras... Opa, deixa eu pegar aqui sem querer abrir o link errado ali. Então tem aqui, ó, os boletins, por exemplo, de hoje, tá? Esse daqui a gente tem lá mais de 1.760.000 casos, tá? Para quem quiser aí depois ver, no meu Twitter, que é Turicas, tá lá também os boletins, enfim, tem várias informações para quem quer acompanhar aí coisas da Covid, eu tenho publicado bastante coisa, beleza? Então, esse boletim a gente publica todos os dias, sem exceção, tá? Ele é um compilado com os dados consolidados, justamente porque o Ministério da Saúde, no começo de junho, resolveu simplesmente não colocar os dados totais, colocar apenas os dados do dia, para, de uma certa forma, mascarar esses dados, né, de forma a mostrar, talvez para a população, de que estava tudo bem ou que estava tudo melhorando. E, na verdade, não é exatamente isso que está acontecendo. Então, a gente começou esse processo aí, que é um trabalho extra para a gente, né, que já estamos tendo bastante trabalho, mas é um trabalho extra, mas com certeza eu acho que é muito importante que a população tenha acesso a esses dados. Aqui eu mostrei um outro exemplo de dados dos óbitos dos cartórios, em que a gente consegue fazer algumas comparações e, eventualmente, até entender as limitações dos dados. Não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui, por exemplo, a gente consegue calcular o excesso de óbitos, que é justamente comparar quantos óbitos, quantas mortes a mais a gente teve em 2020 comparando com 2019, mesmo considerando que a gente, em 2020, economizou óbitos, né? Então, por exemplo, pessoas que morriam de algumas doenças que, por conta do isolamento social, não estão morrendo tanto assim, né? Ainda assim, a gente tem mais mortes do que em 2019 para esse período da Covid, justamente por conta da quantidade alta de óbitos da Covid. Bom, tem muita gente utilizando esse dataset, tem aqui alguns dos veículos e instituições aí, universidades que estão utilizando. A gente está mantendo um clipping, né, onde os nossos dados estão sendo utilizados, e está sendo muito legal ver que, por conta, obviamente, de todo esse processo que a gente tem de checagem dos dados, né, de toda as formas como a gente disponibiliza, né, os dados em formato aberto e tudo, tem muito pesquisador e muito jornalista utilizando esses dados, o que, para mim, assim, é algo muito gratificante de ver, né, que esse trabalho está sendo importante para tanta gente. Infelizmente, num momento como esse, que é uma pandemia, né, mas só lembrando que o Brasil I.O. ele existe já desde 2018, então desde 2018 a gente coleta esses dados, disponibiliza os dados de forma acessível, né? Hoje a gente está vendo que o projeto, ele com certeza é super necessário, né? Infelizmente eu não gostaria de estar fazendo com que, de certa forma, né, não gostaria de estar vendo o projeto crescer num momento de pandemia, mas é o que está acontecendo, né? Tem muita gente que conheceu o Brasil I.O. por conta disso, e justamente por conta do Ministério da Saúde não estar disponibilizando esses dados. Nesse caso, a gente ainda tem um fator que nos ajuda, né, que os dados estão sendo disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, se por acaso fossem dados que só o Ministério da Saúde tem, a gente provavelmente não teria, né, o acesso a esses dados. Bom, aqui para já ir finalizando, depois eu vou deixar o link aqui desses slides para vocês, mas para já ir finalizando eu gostaria de falar um pouquinho sobre desinformação,
que essa questão dos dados tem muito a ver, né, hoje com desinformação. Tem muita gente que usa dados para desinformar, e eu gostaria de fechar essa parte aqui com isso. Eu até preparei mais slides contando um pouco mais da minha história com dados, do por que o Brasil I/O existe, tudo, mas eu acho que não vai dar tempo, então eu vou deixar os slides aqui disponíveis, o link para vocês, aí vocês depois podem acessar em mais detalhes. Mas aqui a gente tem um gráfico bem curioso, que é o seguinte, ele tem duas curvas. Uma curva é o número de filmes em que o Nicolas Cage apareceu, e outra é o número de pessoas que morreram, né, afogadas em piscinas, tá? E aí a gente consegue ver que esses números têm uma correlação bem interessante, né? E esse gráfico aqui, é óbvio que é um gráfico absurdo, né? Não tem nada a ver o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu com o número de pessoas que morreram afogadas. Não faz sentido isso, não existe nenhuma causalidade entre esses dois fatos, certo? Mas a gente tem aqui uma correlação razoável entre essas duas curvas, né? E isso, nesse caso, obviamente é absurdo. Isso aqui eu retirei de um site chamado Spurious Correlations, mas nem sempre essas correlações vão ser tão absurdas assim. Absurdas no sentido de facilmente você ver e achar, opa, isso não causa aquilo, né? Então muitas vezes a gente vai ser, de certa forma, levado a crer que algo, né, influencia ou causa outra coisa só porque existe uma correlação. E na verdade, se você não tem como comprovar que existe essa causalidade, então não dá para afirmar, né, que existe sim esse fator aí de causalidade entre esses dois eventos, tá? Aqui, obviamente, é um exemplo bem bizarro, que dá para ver de cara que não é, né? Mas isso acontece todo dia, muita gente compartilha desinformação baseado nisso. E uma coisa que eu queria lembrar também é que desinformação não tem a ver só com números ou notícias falsas, tem a ver com a história que você conta por trás daqueles números. Muitas vezes a história é uma história que até mostra, tem pinceladas ali de realidade que estão corretas, mas acaba mascarando ou criando, né, uma narrativa que é totalmente mentirosa com relação àqueles fatos. Eu coloquei aqui alguns outros temas aí que foram muito utilizados com relação a essa questão da desinformação por conta da Covid-19, né? Por exemplo, muitos utilizaram os óbitos nos cartórios para comparar dados incompletos e falar que 2020 a gente estava tendo menos óbitos que 2019, que é uma mentira. Muitas pessoas não utilizaram semana epidemiológica para comparar os dados, né? Em epidemiologia existe esse conceito de semana epidemiológica, e, por exemplo, não dá para a gente comparar fevereiro de um ano com fevereiro de outro ano, sendo que os dois fevereiros têm números de dias diferentes, certo? E teve uma outra questão aí de óbitos por milhão de habitantes também, que eu acho que eu até coloquei um print aqui, ó. Não dá para a gente comparar, né? Além de estar errado o número ali de 7 óbitos por habitante, não dá para a gente comparar o número de óbitos por milhão de habitantes em países em que a pandemia está em momentos diferentes, certo? Então, se no Brasil a pandemia chegou a menos tempo, não dá para a gente comparar com um país que já está há muito mais tempo sofrendo, porque, obviamente, o número de óbitos desse outro país vai ser muito maior. Tá? Então, enfim, tem várias questões com relação a como os dados são mostrados, não necessariamente são dados errados, né? Nesse caso que é um dado errado, mas tem várias questões relacionadas à desinformação que a gente tem que sim ficar checando cada vez que a gente recebe alguma notícia, ficar verificando. É importante fazer isso independente de quem vem aquela notícia, porque com certeza tem muita coisa que é feita de maneira a, de alguma forma, tendenciar, né, a gente a crer em uma coisa e que às vezes não é exatamente aquela coisa, tá? Eu coloquei alguns links aqui também nessa apresentação para quem quiser saber mais detalhes. A gente, inclusive, tem um canal lá no Telegram, que é o Brasil_IO, para quem quiser acompanhar as últimas novidades. Tem os repositórios no GitHub, é tudo software livre, tá? Tudo que a gente desenvolve aqui, o código está disponível, os dados são abertos, você pode utilizar para qualquer finalidade. E para quem quiser também apoiar o projeto, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Então é só entrar em apoia.se/BrasilIO, tudo junto. E caso você saiba programar também, você pode ajudar o projeto aí, sugerindo novos datasets, programando, coletando dados, enfim, de várias formas. Eu já vou finalizar aqui, porque meu tempo já está se esgotando, para ver se tem alguma dúvida. Eu não sei aqui se a gente vai ver, beleza. Vamos ver aqui os comentários.
Opa, Turicas, você é massa. Beijo, Cris. Tem um comentário aqui da Simone. Pessoas curadas não registraram ainda, não registram ainda. Simone, a gente não está coletando ainda esses dados, a gente já está estruturando melhor. Porém, tem uma questão grande aí com relação ao número de recuperados que a metodologia nem sempre é a mesma, varia de estado para estado. Então, como a gente está disponibilizando os dados a nível nacional, é importante que a gente siga a mesma metodologia, né, para todos os estados. E aí a gente não quer disponibilizar algo também que a gente não consiga ou disponibilizar para todos os estados ou fazer uma metodologia, né, que seja uniforme para todos os estados. A gente provavelmente vai disponibilizar antes dados de abertura e fechamento, tá? E dados também de testes. Então, óbvio que estamos trabalhando em várias bases de dados ao mesmo tempo, né? A gente está bastante sobrecarregado, inclusive, mas existe, o que eu quero dizer aqui é que existe um cuidado antes de a gente disponibilizar os dados para ter certeza de que aqueles dados são corretos e que a gente vai conseguir atualizá-los constantemente. Inclusive, a gente já deixou de colocar alguns dados lá, justamente porque a fonte oficial divulgou por um tempo, depois não divulgou mais, então a gente tenta sempre tomar esse cuidado aí para não divulgar uma informação que seja incorreta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, eu não sei se eu tenho mais tempo. Acho que é isso. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, só falar comigo no Twitter lá, Turicas, Turicas, tá? Podem acessar também o Brasil.io, tem um formulário de contato lá, dá para mandar e-mail para turicas@brasil.io ou contato@brasil.io. E queria agradecer aí a presença de todo mundo, obrigado por terem me ouvido falar, espero que vocês tenham gostado. E quem tiver mais interesse em aprender programação, dados abertos também, pode me mandar uma mensagem que eu posso publicar alguns links. Eu dou aula também de programação, enfim, já dei vários cursos online gratuitos, então é um mundo bem interessante, bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!